Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. O módulo 6, nós estamos estudando a doutrina sobre Deus. Hoje é a videoaula 9. Nós vamos iniciar o estudo sobre as alianças. Vamos estudar que o nosso Deus é Deus de pactos, é Deus de alianças. É um conteúdo pertinente também à síntese do Antigo Testamento, a introdução ao Antigo Testamento, mas é pertinente ao estudo de hoje, a esse módulo também, porque já que nós estamos estudando sobre Deus, quem é Deus, as características de Deus, atributos de Deus, é pertinente que a gente estude nessa teologia propriamente dita, nessa teologia aplicada à pessoa de Deus, que a gente estude sobre Deus como o Deus de pactos, o Deus de aliança. Mas antes vamos fazer a revisão da videoaula 8, cujo link está na descrição do vídeo, assim como a matéria de hoje. Na aula 8 nós falamos sobre a revelação especial ou revelação verbal de Deus. Deus falando ao homem diretamente, ele falou a Adão, a Noé, o anjo que apareceu a Abraão, Moisés e a sarça ardente. Deus se revelou abrindo o mar vermelho, a sua presença no deserto por meio da coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, a glória que descia no tabernáculo, que descia sobre o tabernáculo, a nuvem de glória que descia sobre o tabernáculo, falou por meio dos profetas, por meio da sua palavra, o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos as teofanias, as manifestações de Deus, perceptíveis aos nossos sentidos. Nós temos a cristofania, quando o anjo do Senhor se manifestava, falava com autoridade e aceitava a adoração. Cremos que por causa dessas características, o anjo do Senhor seja uma manifestação no Antigo Testamento da pessoa de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. O quarto homem da fornalha também, nós cremos que seja a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Falamos também na última aula sobre Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus. E eu lembro daquela palavra que Jesus disse que as coisas não haviam sido reveladas porque o Pai guardou tempos e épocas para a sua exclusiva autoridade. Então as coisas não reveladas, elas são para a exclusiva autoridade de Deus. Deus preservando a sua exclusiva autoridade, então ele não revelou todas as coisas. E o que nós falamos aqui a respeito da revelação lá no deserto, Abraão, Isaac, Jacó, toda essa narrativa que nós fizemos aqui agora nessa introdução, nessa revisão, nós estamos falando da revelação progressiva de Deus, até a sua revelação exata em Jesus Cristo. Jesus é a revelação exata do seu ser. Jesus disse, aquele que me vê a mim, vê o Pai. Então a revelação progressiva de Deus, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, o deserto, o Mar Vermelho, os profetas, tudo isso foi uma revelação progressiva de Deus, até chegar em Jesus Cristo. Interessante entender essa expressão, revelação progressiva de Deus. Saber falar sobre ela, desenvolver um pouco sobre essa revelação progressiva de Deus. E essa revelação progressiva de Deus também se deu por meio das alianças. Confesso aos irmãos que eu gravei essa aula das alianças, deu quase 55 minutos. Eu achei que a aula ficou muito puxada. Então eu estou gravando novamente esse vídeo, dividindo a aula em duas. Hoje nós vamos estudar algumas alianças, vamos completar na próxima aula, para que a gente possa apresentar didaticamente um conteúdo, que fique fácil dos irmãos também acompanharem, porque um vídeo de 55 minutos, de 57 minutos, é um vídeo muito longo,
apesar de que o conteúdo é muito importante e rico. Mas não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Eu queria transmitir essa visão para os irmãos. Nós aqui propomos trazer um seminário para os irmãos. É aula, entendeu? É aula, é conteúdo profundo, é aula de faculdade de teologia. Essas aulas aqui são aulas que você teria numa faculdade de teologia, pagando mensalidade. Estamos trazendo gratuitamente para os irmãos, com amor, com carinho, compartilhando. Então, é necessário ter essa compreensão também. O nosso canal é um canal de ensino. Então, para ensinar, a gente precisa de tempo e a pessoa precisa também estar receptiva. A pessoa olha lá, abre o vídeo, comenta, não assiste, entendeu? E fica eu não consigo entender por que faz isso. Vamos estudar, irmãos, vamos estudar porque precisamos trazer um conteúdo mais profundo para a igreja. E se você é pregador, se você é professor de escola dominical, se você dá estudo bíblico, se você é evangelista, você precisa de bagagem bíblica para você pregar. É necessário estudar, sim, irmãos, e estudar muito, não é estudar pouco, não, é estudar muito, amém? Vamos então estudar aqui a matéria de hoje, o Deus de pactos, o Deus de aliança. Introdução, a matéria está na descrição do vídeo. Durante toda a história bíblica, nós percebemos que Deus fez alianças com o homem. Para que possamos conhecer o plano de Deus, é necessário que conheçamos essas alianças. Atualmente, a humanidade está vivendo em uma aliança e para que possamos entendê-la, precisamos entender as alianças anteriores. Costumamos chamar a aliança atual de a superior aliança, pois ela supera todas as outras, né? Hoje nós vivemos na nova aliança, que nós vamos estudar na próxima aula, não nessa. Mas a nova aliança foi feita em Jesus Cristo. Então, eu acho muito bonita essa expressão, a superior aliança, né? Jesus é a superior aliança, né? Glória a Deus. O que é aliança com Deus? Uma aliança com Deus é um acordo que une a pessoa com Deus. Na Bíblia, Deus fez diversas alianças com os homens. A superior aliança está em seu Filho Jesus Cristo, conforme veremos ainda nesse estudo, na próxima aula. Sob a óptica cristã, sob a visão cristã, uma aliança com Deus também está relacionada a uma união espiritual com Ele, criando uma ligação entre o Altíssimo e o homem. Quais são os dois tipos de aliança? De acordo com cada momento da história bíblica, Deus firmou com o homem dois tipos de aliança: a aliança condicional e a aliança incondicional. Importante perceber isso. A aliança condicional significa que, para Deus cumprir sua parte, a humanidade deve cumprir a sua primeiro. Já as alianças incondicionais são aquelas que Deus cumpre com o seu poder divino. Cada uma das 7 alianças na Bíblia, ou 8, eu vou explicar depois porque ainda nessa aula nós vamos saber porque que eu estou falando 7 ou 8. Cada uma das sete principais alianças na Bíblia, ou 8, cai em uma dessas duas categorias e opera dentro de dispensações ou períodos de tempo específicos. Cada uma aborda um conjunto específico de participantes e circunstâncias. Por que Deus fez aliança com o homem? Temos considerado em nossos estudos que Deus está constantemente buscando ter um relacionamento com o homem. Não que ele tenha necessidade de relacionamentos, mas o seu desejo é se revelar ao homem. Consideramos também que o relacionamento entre Deus e o homem é como se fosse uma moeda de duas faces. Uma das faces diz respeito à vida de adoração, à vida com Deus, à vida espiritual. E a outra face da moeda diz respeito à vida de serviço. Deus nos chamou para ter uma vida
espiritual com Ele, uma vida de comunhão com Ele e uma vida de serviço para Ele. Por meio das revelações geral e especial, revelação geral é aquela revelação não verbal, é a revelação por meio da natureza e por meio da lei moral que está dentro do homem. Essa revelação geral é a lei moral que está dentro do homem e a natureza. A lei moral, o ser humano, o homem tem um homem, por exemplo. O Zezinho, por exemplo, ele é incrédulo, ele é ateu, ele não crê em Deus, não crê em nada. Não crê em Deus, não crê em nada. Mas ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Ele sabe o que é injusto, ele sabe o que ele é injusto. Porque dentro dele existe uma consciência, uma lei moral que Deus colocou no homem. Ele sabe que ele até pode fazer o injusto, ele pode fazer o errado, mas ele sabe que ele está fazendo errado. Na hora que ele põe a cabeça no travesseiro, ele sabe que ele errou. Por isso, muitas vezes faz escondido, faz de noite, faz no escuro, faz sozinho, sem ninguém ver. Isso já indica que ele sabe que está errado. Porque Jesus falou, né, a obra das trevas não vem para a luz, né? Então a revelação geral é essa, a revelação por meio da natureza, como Paulo diz, que aquele que não crê em Deus, ele é indesculpável. Ele não crê em Deus, ele já é indesculpável. Por quê? Porque a própria natureza já denuncia a existência de Deus. O céu azul, o mar, aquela imensidão do oceano, os segredos do oceano, aquela noite linda, estrelada, aquela lua no céu, tantas coisas maravilhosas, florestas, não é verdade? Tudo isso denuncia a existência de Deus. Então essa é a revelação geral de Deus, a natureza e a lei moral. E a revelação especial de Deus, e essa revelação especial de Deus é a revelação verbal, por meio da sua palavra, e depois por meio de Jesus. Então, por meio das revelações geral e especial, Deus permite ser conhecido por todo aquele que quiser conhecê-lo. Respondendo à pergunta, Deus fez aliança com o homem porque deseja ter relacionamento com ele. Ou seja, Deus deseja que o homem tenha uma vida de comunhão com ele. Deus conhece as necessidades do homem, que são ser, ter e pertencer. São até conceitos filosóficos, né? O ser, o ter e o pertencer são conceitos filosóficos. Essas são as necessidades do homem. E somente Ele, Deus, tem condições de suprir por completo cada uma de nossas necessidades. Quantas e quais foram as alianças firmadas entre Deus e o homem? Foram 7 alianças, ou 8, eu vou explicar. Foi a abraâmica, mosaica, palestina e a davídica. Ou seja, a aliança com Abraão, com Moisés, a aliança da terra, que Deus prometeu a terra, né, para o povo, para a descendência de Abraão, e a aliança de Davi. Essas alianças Deus fez com a nação de Israel. E nós temos aqui a aliança adâmica, noética, de Noé, adâmica, de Adão, noética, e a nova aliança, que Deus fez com os homens em geral, não se limita à nação de Israel. Então, a aliança com Abraão, com Moisés, a aliança da terra e a aliança com Davi foi feita com a nação de Israel. A aliança com Adão, a aliança com Noé e a nova aliança, a aliança que Deus fez com toda a humanidade. Agora nós vamos explicar um pouco mais sobre isso. Então nós falamos das 7 alianças, mas para efeitos didáticos, nós vamos dividir a aliança adâmica em 2 partes. A aliança edênica, que é a aliança do Éden, a aliança da inocência, e a aliança edênica, ou aliança da inocência, a aliança do Éden, que é condicional,
Por quê? Porque Deus falou assim: olha, Adão, você vai cuidar da criação, vai cuidar da terra, e você não vai comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, nesse dia, você morrerá. Você vai morrer. Certamente você morrerá. Não nesse dia, mas certamente você morrerá. Então foi uma aliança condicional. O que aconteceu com Adão? Adão, ele pecou. Aí depois Deus fez uma aliança da graça, uma aliança da consciência, que é a aliança incondicional, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando o homem pecou, ele saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, pois se tornou conhecedor do bem e do mal. Por isso que eu falei que era 7 alianças ou 8. Porque se a gente pega a aliança adâmica e divide ela em duas, aí vão ser 8 alianças. Os irmãos entenderam? Mas só uma questão de efeito didático, só para perceber, para enxergar melhor essa situação. Olha, eu vou falar as alianças em sequência, tá, irmãos? A aliança adâmica, que é a aliança do Éden, né, antes da queda. A aliança adâmica, que é a aliança da graça, depois, que é a aliança da graça depois da queda. Aí depois veio a aliança com Noé. Aí depois veio a aliança com Abraão. Aí depois veio a aliança da terra, né, a aliança com Abraão e a aliança da terra. Aí veio a aliança com Moisés, aliança com Davi e depois a nova aliança. Mas nós não vamos estudar todas elas hoje, porque senão a aula vai ficar muito grande. Aí eu vou ter que gravar a aula de novo. Amém? Então, ó, nós vamos estudar a aliança adâmica, que são essas que nós dividimos em duas, a aliança noética, a aliança abraâmica e a aliança da terra, que é a aliança palestina, essas que nós vamos estudar hoje. Então vamos seguindo aqui, ó. Aliança adâmica, dividida em aliança do Éden e aliança da graça. A aliança edênica, que é a aliança do Éden, ela é condicional. A aliança edênica é uma aliança condicional, encontrada em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31 e Gênesis 2, 16 e 17, que traça as consequências do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden. Sua desobediência determinou o destino de toda a humanidade. Na aliança edênica, Deus promete a Adão que as bênçãos e maldições dependem da fidelidade da humanidade. Por causa de seu pecado, a aliança prevê que o homem finalmente terá uma morte física e espiritual. A aliança edênica também é chamada de aliança da inocência, pois o homem ainda não havia pecado. A aliança edênica delineia a responsabilidade do homem para com a criação e a direção de Deus a respeito da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, qual que era a aliança edênica? Olha, Adão, você vai cuidar da terra, você vai cuidar dos animais, vai cuidar da criação e não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, certamente você morrerá. Então, essa foi uma aliança condicional. Adão quebrou a aliança, veio a morte, né? A morte física e a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus, né? A aliança adâmica, essa é incondicional. A aliança adâmica é a aliança da graça, né? É a aliança da consciência, depois do pecado. A aliança adâmica também é chamada de aliança da graça e se encontra em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19. Embora só Deus e Adão sejam participantes dessa aliança, a humanidade aqui é representada por Adão e por causa disso essa aliança se aplica nos dias de hoje. A aliança adâmica incluía as maldições proferidas contra a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, assim como a provisão de Deus para esse pecado. O texto bíblico diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a aliança
incondicional, dessa parte da aliança adâmica. Essa aliança incondicional, aliança da consciência, aliança da graça. Aliança da consciência porque foi depois do pecado, o homem já tinha adquirido a consciência. Antes ele estava na inocência, agora ele está na consciência. E aliança da graça, incondicional. O que Deus falou? As maldições proferidas para a humanidade, né? Que o homem do suor do seu rosto comeria o pão, que a mulher ela conceberia e daria à luz com dores, que a terra teria abrolhos, teria todas aquelas pragas, né? Cardos, abrolhos, e teria todas aquelas pragas na terra. Então isso foi Deus determinou isso. E Deus também determinou quando ele disse em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos teólogos pegam Gênesis capítulo 3, versículo 15, dizendo que a primeira profecia da redenção, entre que esse descendente da mulher é Jesus, que pisou a cabeça da serpente quando deu o tetelestai na cruz do Calvário, consumando a obra da salvação. É uma linguagem figurada, não é, irmãos? A Bíblia tem linguagem figurada. Esse te ferirá a cabeça, quer dizer, e tu lhe ferirás o calcanhar, quer dizer, o golpe de Jesus, quando ele morreu na cruz, ele derrotou o diabo. Tudo indicava que Jesus estava sendo humilhado, destruído, né? Sofreu, apanhou, estava morrendo, ele morreu, aquela morte de cruz, né? Todo humilhado, mas ali é que estava a vitória. Porque quando ele morreu, quando ele deu o tetelestai, quando ele morreu, ele disse: está consumado. O plano da salvação tinha sido completado. Então, a morte de Jesus era a vitória e a derrota do diabo. Ele sofreu, ele foi ferido no calcanhar, o sofrimento de Jesus, mas ele pisou na cabeça da serpente. Ele foi ferido, mas o golpe que o diabo levou foi mais forte, porque o poder do pecado foi destruído, porque o jugo do diabo foi destruído e a salvação chegou para a humanidade em Jesus Cristo. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, aliança incondicional, por quê? Por causa do que Deus falou que ia acontecer com a mulher, com o homem e com a terra, né? E porque ele prometeu em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Jesus, uma profecia de redenção. A primeira profecia, a primeira palavra profética da redenção, da salvação é essa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia a respeito da salvação, da redenção. Uma aliança incondicional. Deus determinou a respeito da terra, a respeito do homem, a respeito da mulher, a respeito do descendente da mulher. Deus determinou uma aliança incondicional. Ele que fez. Ele falou, não dependia de Adão ser bonzinho, não dependia de nada. Incondicional, quer dizer, Deus não colocou condições. A aliança noética, também incondicional. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, seus descendentes e todos os seres vivos. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Essa aliança era incondicional, não dependia da obediência de Noé nem de seus descendentes. A aliança de não destruir a terra toda com o dilúvio continua em vigor até hoje. A aliança noética foi uma aliança incondicional entre Deus e Noé, especificamente, e Deus e a humanidade em geral. Depois do dilúvio, Deus prometeu à humanidade que nunca mais destruiria toda a vida na terra com o dilúvio. Deus deu o arco como sinal da aliança, a promessa de
que toda a terra nunca mais teria um dilúvio e um lembrete de que Deus pode e vai julgar o pecado. Olha só, o arco, aquele arco que aparece, né, na chuva, depois da chuva, que muitos chamam de arco-íris, ele é o sinal da aliança, da promessa de que Deus nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio, um lembrete de que Deus pode e vai julgar o pecado. Aliança abraâmica, incondicional. As três principais promessas da aliança abraâmica estão relacionadas com a terra, a semente, que é a descendência, e uma bênção que se estenderá para todo o mundo. Deus prometeu dar muitos descendentes a Abraão, os quais seriam o seu povo. O sinal da aliança era a circuncisão. Deus prometeu que por meio da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Essa parte da aliança está sendo cumprida em Jesus. Deus prometeu a terra de Canaã para os descendentes de Abraão. O que nós vamos ver daqui a pouco também, que é a aliança palestina. Observação: na antiga aliança, as bênçãos contemplavam o presente relacionado à vida do patriarca, mas também apontava para o futuro. Né? Então, quer dizer, Deus fez aliança com Noé, mas apontou para o futuro. Toda a humanidade foi alcançada com aquela aliança de que não haverá mais destruição por meio do dilúvio. Aqui é a mesma coisa. Deus prometeu que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, e Jesus é a bênção que alcançou todas as nações. Ele é o descendente de Abraão, né, que alcançou todas as nações. Ele é o rei das nações, né? Aliança palestina, ou palestiniana, ou israelita, também é incondicional. A aliança palestina amplia o aspecto de terra detalhado da aliança abraâmica, é um aspecto mais detalhado da terra. De acordo com os termos deste pacto, se o povo desobedecesse, Deus faria com que fossem espalhados pelo mundo. Mas ele acabaria restaurando-os em uma nação. Quando a nação for restaurada, então eles vão obedecê-lo perfeitamente. E Deus fará com que prosperem. A aliança palestina é também chamada de aliança da terra. Então, nesse texto aqui que está na descrição, nós vivemos hoje até quando a nação for restaurada. O restante do texto aqui, então, eles vão obedecê-lo perfeitamente e Deus fará com que prosperem. Essa parte ainda não está se cumprindo, né? Porque o povo de Israel só vai obedecer a Deus quando eles se renderem a Jesus Cristo. E não é por agora, né, que isso vai acontecer. Nós sabemos, pela escatologia, que não é esse o momento no qual Israel vai ter a sua restauração com Deus, né? Então, irmãos, aqui nós terminamos a aula agora com 28 minutos. Amém? Eu tive que dividir essa aula, porque senão ela ia ficar quase uma hora de aula. Então, é melhor a gente dividir essa aula. Nós falamos o que é aliança, né? O que é uma aliança com Deus, o compromisso com Deus, uma vida espiritual com Deus, os dois tipos de aliança, condicional e incondicional. Nós falamos que Deus fez aliança com o homem porque quer ter uma vida de relacionamento com Ele. Deus quer se revelar ao homem, conhece as necessidades do homem, o ser, o ter, o pertencer. Nós falamos que são 7 alianças, né? E 8 se a gente dividir a aliança adâmica, que 4 alianças foram feitas com Israel: abraâmica, de Abraão, mosaica, de Moisés, a palestina, que é a da terra, e a davídica, que é do rei Davi. E 3 alianças Deus fez com toda a humanidade, que é a aliança adâmica, né? Que é dividida em
a aliança da inocência e a aliança da consciência, a aliança noética de Noé e a nova aliança. Então aqui nós hoje começamos a falar de 4 alianças. Falamos da aliança adâmica, que nós dividimos em 2, a aliança edênica, que é a aliança do Éden, da época da inocência, que era condicional, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era condicional. A aliança adâmica, né, depois que a aliança da graça, que foi aquela aliança que Deus falou a respeito das maldições, a respeito do homem, da mulher, da terra, da serpente, né? E Gênesis capítulo 3, versículo 15, tudo isso foi incondicional. Deus não colocou condições para que isso aconteça. E falamos da aliança noética, que também é incondicional. Deus falou que não vai mais destruir o mundo, a humanidade, com o dilúvio. E também a aliança abraâmica, que é uma aliança incondicional. Deus não falou, olha Abraão, você vai ser bonzinho, você vai ser bonzinho, aí todas as nações da terra vão ser abençoadas em você, mas você tem que ser bonzinho, tá? Deus não falou isso. Deus disse, eu multiplicarei a tua descendência, eu te darei esta terra, todas as nações da terra serão abençoadas em ti. Isso, Deus determinou isso e acabou, pronto, e acabou, é incondicional. Deus não colocou condições. E a aliança palestina, né? Eu te darei a tua descendência, eu te darei essa terra. Então Deus prometeu a terra, né? Então quer dizer, também é uma aliança incondicional. Amém, irmãos? Nós vamos continuar na próxima aula o restante das alianças. E achei por bem dividir essa aula, e vale a pena, irmãos, acompanhar até o final, acompanhar a leitura bíblica, a leitura da descrição do vídeo, e aquilo que eu sempre falo para os irmãos, copie essa matéria e cola no Word, no colar especial, vai lá na descrição do vídeo, vai lá no comentário fixado, quando eu colocar matéria no comentário fixado também, para não perder matéria, eu tenho colocado matéria no comentário fixado. E copia essa matéria, cola no Word, vai colando direitinho as matérias, vai montando uma apostila para você, vai no colar especial, você não perde a formatação que está na descrição, monta uma apostila para você, irmãos, aproveita a oportunidade, amém? Eu acho que é importante. A gente não sabe o que pode acontecer no mundo, amanhã ou depois o material não está mais disponível, então você salvou e tem o material salvo. Eu tenho feito isso com os meus estudos aqui na plataforma. Eu tenho copiado muita coisa, que é para a gente poder guardar esse conteúdo e a gente ter uma fonte de pesquisa depois. Amém? Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Irmãos, vamos estudar, vamos pegar gosto pelo estudo. Se você gosta de pregar a palavra de Deus, se você gosta de dar escola dominical, de dar estudo bíblico, de evangelizar, você tem que ter o compromisso de aprender cada vez mais esses conteúdos, porque isso vai te habilitar a levar uma mensagem mais impactante para a vida das pessoas. E sempre digo, na dependência do Espírito Santo. Jamais eu estou falando aqui que a gente vai substituir a presença e a virtude do Espírito Santo pelo conhecimento. Muito pelo contrário, o Espírito Santo ele vai potencializar o conhecimento que você tem. Ele vai te fazer lembrar, ele vai te dar sabedoria para você aplicar o conhecimento que você tem. E o nome do Senhor será glorificado e a obra de Deus na sua vida e a obra de Deus na vida do seu próximo é que vai ser beneficiado. E tudo é para a glória do Senhor Jesus. Compartilhe essa aula com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.